Bom, meninas, bom dia. Menina, ficou surdinha com esse negócio. Deixa eu falar aqui assim, só para eu falar aqui com vocês. Estavam tendo aula de saúde da mulher da criança, né? A Silvia. Será que já tem gente ainda lá? Por intervalo ou só vieram vocês? Só vocês, né? Então a gente vai começar hoje, dar continuidade à vigilância em saúde do trabalhador. Na aula passada a gente deu vigilância epidemiológica, né? A gente falou sobre essa questão da vigilância epidemiológica e hoje a gente vai dar continuidade à outra vigilância, que é a saúde do trabalhador. Tá? Então vamos lá. Bom, vou tentar tirar isso aqui. Então, o que é a saúde do trabalhador, né? E aí eu vim trazer um conceito aqui para vocês sobre a vigilância em saúde do trabalhador, que ela é uma área da saúde pública, que tem como objeto de estudo e ação as relações entre o trabalho e a saúde, como objetivo promover, proteger esse trabalhador, traduzindo por ações de vigilância nos ambientes e organização do trabalho. Tá? Então, além disso, a saúde do trabalhador ela vem organizar a prestação de serviços de assistência aos trabalhadores vitimizados, vitimados por agravos relacionados ao trabalho, a partir de procedimentos de diagnóstico, tratamento, notificação, reabilitação de forma integrada ao SUS. Então, a saúde do trabalhador, a vigilância, ela vem integralizar como respaldo nosso, né, em qualquer local de trabalho, seja ele hospitalar, seja ele em uma fábrica de papel, seja ele em qualquer lugar. Até aqui na Isamais a gente tem essa questão da saúde do trabalhador, né? Por incrível que pareça, vocês vão ver com o decorrer dos slides, que apesar de eu estar aqui dentro de sala de aula, mas o próprio Vigilância em Saúde do Trabalhador me respalda, né? Quando a gente é admitido em qualquer lugar, a gente passa por um médico do trabalho e a gente vai fazer uma triagem, né, para mostrar o que a gente tem, se a gente tem uma doença, se a gente tem alergia, se a gente tem alguma limitação para a gente trabalhar, para exercer aquela profissão, né? Então, todo lugar que a gente vai ser admitido, a gente vai passar por esse médico do trabalho, por algum profissional técnico em segurança do trabalho que vai estar nos orientando nessa questão. Ok? Então, isso é por direito nosso, principalmente vocês, futuros enfermeiros, vão trabalhar em ambiente hospitalar, principalmente a gente da área da saúde, que a gente está exposto, né, todo o tempo a material biológico, a esses riscos de contato com esses pacientes, né? Então, principalmente a gente da área da saúde, isso daqui é muito importante, falar sobre esses nossos direitos em relação à saúde do trabalhador. Tá? Até aí deu para entender? Então, vamos. Então, assim entendida, a saúde do trabalhador, aos poucos, vem sendo incorporada às ações do Sistema Único de Saúde, e desde a definição ampliada de saúde definida na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica 8.080/90. Tá? Então, para vocês verem como a saúde do trabalhador ela vem percorrendo um caminho já desde 1988 até os dias atuais. Bom, então, antigamente, as pessoas relacionavam o trabalho igual ao sofrimento. Por isso que hoje a gente tem, como é que eu posso dizer, isso muito forte da vigilância em saúde do trabalhador. Porque antigamente, toda pessoa que trabalhava ela não tinha direitos trabalhistas, não existia CLT, nesse regime que a gente tem de carteira assinada. As pessoas que trabalhavam para os senhores, né, naquela época, tinham péssimas condições de trabalho, né, ou seja, trabalhavam muitas horas, né, e tinham poucas horas de descanso, e quando tinham. Então, antigamente, trabalho era igual a sofrimento, só que hoje isso já está mudando. Não vou dizer que hoje ainda não exista, porque ainda existe, tá? Mas hoje a gente tem todo um aparato legal para a gente estar trabalhando hoje em qualquer ambiente de trabalho. Então, trabalho, ela é oriunda da palavra latina tripalium,
que é um instrumento em tripé formado por 3 estacas cravadas no chão, onde eram supliciados escravos. Daí derivou-se o verbo tripaliere, que significa torturar alguém, ou tripalium, 3 paus. Então, a palavra trabalho, para vocês verem como ela foi originada, tá? Como tudo era relacionado a sofrimento, a escravidão, a muitas horas trabalhadas. Então, eu trouxe esse conceito aqui para vocês só por conhecimento mesmo. E o nosso cenário atual de trabalho, como é que está sendo? Né? Teve mudanças políticas, teve mudanças econômicas, teve mudanças sociais e tecnológicas, né, que levaram a transformações visíveis no cenário atual, né? Então, assim, principalmente com a vinda da tecnologia, eu digo que hoje as pessoas já estão até se policiando mais do que fala. Porque hoje é muito fácil eu estar aqui com vocês e vocês estão aqui no celular, podem me filmar, qualquer coisa que eu vou falar para vocês. Então, isso também, de certa forma, ajudou para que qualquer coisinha possa ser divulgado, né, na internet, e isso comprometa aquela instituição, até comprometa aquele empresário, enfim. Né? Então, a tecnologia ela também veio para tentar dar essa policiada, né? Não 100%. Então, como é que estamos hoje? Hoje, reestruturação produtiva e suas consequências. Né? Por exemplo, engenharia, qualidade total, os 5S, etc. A gente tem que rever, redesenhar processos de trabalho para aumentar o lucro, né? Sutileza das formas de dominação, que foi isso que eu acabei de falar para vocês. Manipulação de valores, como participação, colaboração, satisfação, torna os trabalhadores permeáveis e inibe resistências. A linguagem da empresa enxuta, ou seja, demissões. O enfraquecimento dos sindicatos que passam a lutar pelo emprego. Hoje quase vocês não veem o sindicato atuando, né? Pouco se vê algum sindicato. Tipo, a gente da enfermagem, a gente tem um sindicato dos enfermeiros, né? Só que para mim, na minha cabeça, eles não funcionavam, eles não lutavam pela gente. Até que um dia uma amiga minha precisou de uma ajuda de um advogado para entrar em um processo seletivo que ela foi passar das pernas, e aí o sindicato ajudou muito ela. E eu achei muito bacana, eu falei, poxa, Patrícia, que legal, porque eu sabia que a gente tinha sindicato dos enfermeiros, mas não sabiam que eles realmente lutavam pela gente. Né? Então, achei muito bacana essa questão. E hoje ainda tu vai encontrar sindicatos de outras áreas, enfim, que são muito fracos. Né? E eu achava isso também da enfermagem. Tá? E o desempenho profissional ele é medido por indicadores de qualidade e produtividade. A introdução da informática e dos procedimentos padronizados, ou seja, hoje em dia quase tudo é informatizado, quase tudo a gente faz através do sistema, né? A gente tem um padrão para ser seguido, um fluxo para ser seguido naquele determinada empresa, então é assim que acontece hoje, né? E as contradições da modernidade? A flexibilidade da organização do trabalho e remuneração variável por produtividade. O fenômeno da globalização cada vez mais se consolida e o trabalho mostra-se cada vez mais complexo, especializado e raro. O crescimento da informalidade, a terceirização, subcontratação, precarização, leva a uma degradação do trabalho, uma produção de novo proletariado, ou seja, né, aquele profissional, quando ele tem uma subcontratação, uma terceirização, ele nunca passou por aquele processo, então começa tudo de novo, é tudo do zero. A aceleração, né, dessa modernidade fez com que até gerasse muitos desempregos por conta disso. A desumanização, né, hoje em dia, quando a gente fala em desumanização, eu posso citar para vocês, por exemplo, quando uma máquina consegue fazer o serviço daquele empregado, né, e acaba assim, olha, ou tu te ajeita, ou tu faz do jeito correto, ou então tu vai ser demitido porque eu tenho um aparelho que faz a mesma coisa, então eu posso demitir a qualquer hora. Então a própria desumanização existe muito, ocorre muito isso, tá? Por conta também da informatização. Hoje a tecnologia veio para realmente facilitar e ao mesmo tempo gerar muito desemprego por conta disso, tá? E o colaborador também, né, quando a gente fala no colaborador, a gente remete a essa contradição por conta
desses fenômenos da globalização que acabam acontecendo, que está cada vez mais complexo, né? Especializado e raro. Então, tem essas contradições da modernidade. E aí eu trouxe uma frase que o mundo precisa urgentemente de um choque de humanidade, Leonardo Boff, né? Porque para tudo na vida, eu digo, não só na assistência para a gente, né? Mas no meio de trabalho, na empresa, no escritório, a gente precisa ser mais humano, a gente precisa mais pensar no outro e não só como, não, ele é meu empregado, ele não tem direito, ele vai fazer do jeito que eu quero, porque se ele não fizer do jeito que eu quero, eu vou demitir e pronto, acabou. E sempre tem alguém para ser contratado, porque tem muito desemprego, não é verdade? E isso, meninos, eu falo isso porque na nossa área é muito assim, né? Hoje existem enfermeiros que se submetem a ganhar R$ 1.000, né? Ah, pois é. Aí eu vou já chegar aí nesse ponto. Era isso que eu ia falar. Quando eu falo que a gente passa por esse processo de desumanização, é porque a gente ainda vivencia isso muito, principalmente a gente enfermeiro. Quando a gente fala que às vezes tem aquele emprego lá, enfermeiro, R$ 1.500, ainda achei muito, né? Porque eu já vi de R$ 1.000. R$ 1.000, cara, tu estuda 5 anos, tu faz 2 anos de especialização, ou seja, 7 anos estudando para ter uma formação que não é barata, vocês estão passando por aqui, não é barato. Eu imagino quanto os pais de vocês fazem um esforço enorme para pagar essa faculdade, né? E aí tu chega para te ter um retorno de R$ 1.000 mensal, com todo o teu conhecimento, que tudo que tu estudou para te aprender, para te cuidar do outro, né? Aí de uma remuneração de R$ 1.000, eu acho isso ridículo. Mas infelizmente, por conta de alguns certos fatores, ainda existe enfermeiro que aceita passar por isso, né? Então, a partir do momento que esse enfermeiro aceita passar por esse valor de salário, ter esse valor de salário, ele está sendo conivente, né, com o empregador, né? Então, gente, eu acho assim um absurdo, e principalmente quando eu vejo concurso público dizendo assim, concurso público para enfermeiro, R$ 1.700 e daqui a pouco vai aumentar, né? Vai aumentar com o passar dos anos. Sempre às vezes tem os editais assim da prefeitura, né? Porque a prefeitura paga muito mal mesmo. E aí eu fico, gente, como? Não entra na minha cabeça, não entra. E quando eu comecei a ver isso durante a minha graduação, eu falava assim, não, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser uma enfermeira que tenha um currículo diferenciado, eu preciso ser uma enfermeira que saia do que todo mundo tem, porque eu preciso ter algo melhor, né? E eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando eu saí da ESA+, que eu sou formada por aqui, quando eu saí da ESA+, eu entrei direto na residência. Eu já foi assim, uns 2 anos antes de me formar, já deu aquele estalo, exatamente no 7º semestre, deu aquele estalo. Eu falei, não, eu preciso estudar para entrar numa residência, porque eu sei que quando eu... Bom dia. Porque eu sei que quando eu entrar numa residência, eu sei que vou ser um enfermeiro diferenciado no mercado e eu vou conseguir emprego mais rápido. E graças a Deus eu tive essa visão e realmente isso está acontecendo na prática, né? Eu fiz a residência, terminei, já consegui emprego. Hoje em dia eu recuso emprego, graças a Deus, eu recuso emprego porque eu não tenho tempo para ter outro emprego. Então eu digo assim, a minha dica que eu dou para vocês é: sejam enfermeiros diferenciados, façam o nome de vocês, né? Às vezes é tão pouco e às vezes as pessoas não acreditam. Acontecia muito isso na minha sala, na época que eu estava estudando para residência, as pessoas falavam assim: tu não vai passar, tu é 10 a mais, o pessoal da UFPA e da UEPA que vai passar nas vagas, não perde teu tempo. E pela honra e glória do Senhor, eu entrei e dei um tapa na cara de todo mundo, né? Porque eu falei, não, eu posso, eu sou capaz, eu sou 10 a mais. E aí, se eu sou 10 a mais, eu não tenho capacidade para passar? Isso depende de mim, né, da instituição. Então, é isso que eu falo para vocês. Esses R$ 1.500, quando eu via, aí quando eu andava no ônibus lotado, que eu falava assim, que eu não queria isso para minha vida, né, que se Deus quiser, daqui uns anos eu queria ter meu carro, a minha casa, eu queria entrar no shopping, comprar a bolsa que eu queria, o sapato que eu queria. Então, com esse pensamento, eu cheguei onde eu estou hoje, entendeu? Então, é exatamente isso que eu falo para vocês. Sejam diferenciados, porque isso aqui vai acontecer muito. Vocês vão ver no decorrer que vocês estiverem informados, vocês vão ver essas propostas
ridículas. Desculpa a palavra, mas é ridícula para mim, eu não consigo aceitar. A gente estuda pra caramba, tem nível superior para a gente ganhar um salário de R$ 1.500. Professora? Só um momento. Exatamente. E os cursos que não são baratos, né? Os cursos de capacitação. Pode falar. A área da enfermagem ela é muito concorrida, então para a gente chegar a um bom patamar, a gente também tem que saber correr atrás e se diferenciar de tudo, né? Exatamente. O que ela está dizendo assim é que também na área da enfermagem é muito concorrida, é muito enfermeiro, então não tem emprego para todo mundo. Se eu falar que tem, eu estou mentindo, né? Agora sim, tem quem quer Belém, capital, vai ter que ser diferenciado. A gente tem muito enfermeiro bom aqui, né? E aí, assim, para o interior, talvez vocês consigam, mas geralmente todo mundo quer ficar na capital. Então, para a gente estar na capital, no emprego bom, a gente tem que ser diferenciado mesmo no nosso currículo, tá, gente? Então, é só uma reflexão aqui para vocês. Não deixarem de estudar. Tentem procurar sempre o melhor, tá? E aí a gente vem falar da saúde mental, né? Por quê nesse contexto do trabalho? Porque isso interfere na gente muito, 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 muito. E é um tema que eu gosto muito de bater na tecla, porque se a gente não ama o que a gente está fazendo, a gente vai fazer ele mal feito. Entendeu? Então, eu sempre falo para meus alunos também, gente, se vocês não amam a enfermagem, saiam da enfermagem, por favor, porque a gente já tem muito enfermeiro ruim que não gosta dessa profissão, que trata mal os pacientes, que faz aquilo porque não tem outro jeito. Então, assim, isso interfere muito. Se a gente ama o que a gente está fazendo, a gente vai fazer com amor. E isso não é clichê. A professora está falando, gente, não é. Eu sei o que é. O que eu passo nos hospitais trabalhando, eu não sou só professora, eu sou da assistência também, sou enfermeira obstetra, eu trabalho na Santa Casa. Não é fácil. A gente tem inúmeros profissionais que querem nos humilhar e a gente está ali passando por cada situação, mostrando conhecimento teórico para eles, para dizer assim, ei, eu sei, eu tenho conhecimento, não precisa me tratar dessa forma. Não é a mesma coisa que tu sabe, eu sei. Entendeu? Então, cada um no seu quadrado. Então, a partir do momento que, não só lá, mas em qualquer outro lugar que tu vai, que as pessoas tentam te pisar, te humilhar, né? Isso mexe com a nossa saúde mental, mexe com tudo. Porque a gente tem que ter essa estabilidade emocional e gostar da enfermagem, para justamente passar, infelizmente, por esses pequenos detalhes que acabam cometendo a nossa profissão, né? Por uma questão cultural ridícula, né? Que emprega-se que o enfermeiro é babado médico, né? E isso daí, graças a Deus, já caiu por terra há muito tempo. Agora, claro, tem alguns médicos que são arcaicos, né? Muitos anos trabalhando na medicina, que ainda tem esse pensamento, mas graças a Deus, essa geração de médicos que eu estou pegando, né, na assistência, são geração que entende e trabalha de igual para igual. É um ou outro que tenta ser soberbo, mas a gente tenta levar da melhor forma e tenta mostrar para ele que não é dessa forma, tá? Então, a nossa saúde mental, ela é muito importante no contexto do trabalho, e eu puxando para a enfermagem, né? Então, para Sigmund Freud, saúde mental é a capacidade de amar e trabalhar. Estas são as duas grandes áreas na vida de um ser humano adulto. O amor, traduzido nos fetos, nos amigos, na família e no erotismo. E o trabalho, traduzido na profissão, no dinheiro, na classe social, na produção, no consumo, entre outros fatores. De forma ampla, nada ficou de fora. Amar e trabalhar resume a vida adulta. Pelo amor reproduzimos, pelo trabalho produzimos, produzir e reproduzir explica a nossa existência. Então, olha que legal, né? Quando a gente puxa, né, isso aqui para a gente diz assim, trabalho, traduzido na profissão, dinheiro e classe social. Tá, qual é a minha profissão? Enfermeiro. E onde eu trabalho? Santa Casa. Eu amo a minha profissão? Eu amo a minha profissão. E aí, quando a gente ama e faz aquilo com carinho, que a gente se dedica, tenta ser um profissional diferenciado, profissional que busca fazer um congresso, profissional que faz um curso, o profissional que está o tempo todo estudando, a gente vai fazer isso aqui de letra, ó. Professor, Oi. posso colocar uma situação que está acontecendo hoje lá em Curralinho? Aonde que está acontecendo? Lá em Curralinho, onde eu trabalho. Pode falar. A questão da saúde mental, assim, está falando, né, sobre o trabalho. Hoje, eles encontraram uma lei para fazer desconto no contra-cheque do profissional da saúde.
Mesmo a pessoa estando de atestado médico, ele não tem direito a receber aquele dia que ele não trabalhou. Quer Certo. dizer, como é que fica o psicológico da pessoa diante de você estar doente, impotente e não poder receber por esse dia? A pessoa Certo, entendi. É complicada essa situação, né? Porque eu desconheço isso, eu acho que está fora da CLT essa questão. Né? Ela está dizendo que lá na cidade onde ela trabalha, as pessoas, mesmo apresentando um testado médico, não recebem, é contado falta. Não é diferente de quando você tem, como é que eu posso dizer, tu é acompanhante, aí tu pega um atestado de acompanhante. Tu só vai justificar a tua falta, mas realmente tu vai perder, só é uma falta justificada. Mas no caso de doença, que, por exemplo, tu realmente teve que fazer uma cirurgia, tem que passar 10 dias, vamos dizer, em casa, de repouso, esses 10 dias não poderia ser descontado do teu salário, porque é realmente um atestado médico, um atestado de saúde teu mesmo. E aí eles não podem descontar, e lá eles estão descontando. E aí ele está falando que como é que fica a cabeça desse profissional, sabendo que não está recebendo, está impossibilitado de trabalhar. Então, como eu estou falando para ela, eu desconheço isso da CLT. Se for através da carteira assinada, eu acho que isso daí está errado. Aí essa e pessoa tem que procurar seus direitos, entendeu? muitos deles estão com Covid. Pois é, piorou ainda, né? Piorou ainda. Então, é exatamente isso que eu estou querendo falar para vocês. Né? Se a gente não ama o que a gente faz, não só amar a gente, mas eu digo assim, se a gente não tem um trabalho que a gente se sinta confortável em estar atuando na nossa profissão, a gente também não vai ter uma saúde mental legal, tá? Então, por que a organização do trabalho adoece? Porque a organização do trabalho tem prioridade sobre o indivíduo, tá? Então, para a gente funcionar aquele serviço, a gente precisa do trabalhador, né? Então, a forma como se dá a organização não passa pela decisão ou pela opinião dos trabalhadores, ou seja, é algo de hierarquia, vem daqui até chegar no proletariado. Né? Por exemplo, lá no hospital a gente tem um diretor, a gente tem um subdiretor, a gente tem uma chefia geral de enfermagem e a gente tem a gerente de enfermagem daquele setor. E aí, geralmente, eles não chegam falando assim, o que vocês acham da gente implantar algo no teu setor? Não, eles já chegam assim, cumpra-se. É isso e acabou, cumpra, para todo mundo cumprir. Não interessa se vai alterar a rotina, se vai atrapalhar o serviço. Então, eles vão chegar, acabar e falar, cumpra, e acabou. Então, isso acontece não só na área hospitalar, mas em outras áreas também. Tá? Então, criatividade, inventividade, imaginação são sabotadas, ou seja, são embotadas. Né? Por quê? A gente não tem essa via de mão dupla, né? O que tu acha, o que pode ser feito, o que podemos fazer. Não existe isso. Então tem essa questão, né? De sofrimento versus prazer, né? Será que trabalhar é um sofrimento? O meu trabalho é um prazer? Eu tenho prazer de estar trabalhando? Então essa perversidade da qual ninguém escapa. A gente sempre, em algum momento do nosso trabalho, seja lá na área da saúde ou não, a gente passa por essas questões, né? A gente se pergunta, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu gosto disso que eu estou fazendo? Então a gente acaba fazendo esse link, né? Essa conexão. Tá? Então, os acidentes de trabalho, né? Por que esse profissional ele pode adoecer? Por conta também dos acidentes de trabalho. Né? Às vezes, através dessas estruturas, máquinas, equipamentos obsoletos no espaço físico, pode acarretar algum acidente de trabalho que vai me incapacitar de trabalhar. Né? Então, eu posso cortar meu dedo, eu posso, enfim, perder minha mão. Né? Como é que um técnico de enfermagem vai trabalhar sem uma mão, vamos dizer assim? Né? Então, tudo isso leva com que esse profissional ele venha adoecer. Tá? Então, em que avançadas tecnologias de informação, como vista, produção e comercialização, são inseridas. Então, o acidente de trabalho ele pode acontecer no meio, principalmente naquele local que tem muitas máquinas para se operar, né, mexer, enfim. Então, e conviver com os riscos? Esse profissional também adoece convivendo com os riscos. Pensa você, na época da pandemia, trabalhando lá no Hospital do Hangar, né, sabendo que você tinha um alto risco, 99,9% de ter Covid, porque você está ali no ambiente fechado, só tratando pacientes gravíssimos, né, expelindo o vírus o tempo todo ali no ar, e você ali todo paramentado, trabalhando no pico da pandemia, e aí você também adoeceu. Muitos médicos e enfermeiros adoeceram nessa pandemia.
né? Mas adoeceram não só fisicamente falando, mas mentalmente falando, né? Ficaram com medo, muita gente foi demitido, pediu demissão porque não aguentou a pressão. Pode falar. Aham. Plantão. Exato. Aham. Uhum. Uhum. Não, é exatamente por isso, por conta desse medo, né? De medo de trabalhar com esses riscos. Né? Então, eu tive vários colegas que falaram assim: eu vou me demitir de todos os meus empregos, eu não quero trabalhar em nenhum hospital, porque a minha vida vale mais, a da minha família vale muito mais do que isso. Né? Então, a gente também, apesar de já estar assim, numa onda mais ou menos do Covid, não estou dizendo que está erradicado, porque não estamos, né? As pessoas brincam em achar que está erradicado, mas não está. Mas a gente convive com o risco de um paciente HIV, de um paciente com hepatite C, né? A gente não sabe aquele paciente que está chegando para mim numa urgência emergência, né? Se ele tem algum problema que eu vou trabalhar com algum risco perante aquele paciente. Então a gente acaba trabalhando, convivendo com esses riscos, seja lá físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, acidentes graves, eles fazem parte, né, do cotidiano de nós trabalhadores. Até o simples fato de a gente estar no hospital e subir uma escada, a gente pode cair e se acidentar no próprio hospital, né? Só o fato de eu estar subindo aqui, eu posso torcer meu pé e aí eu me acidentei no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de trabalho, entende? Então, é basicamente isso, tá? Exatamente. Muito bem lembrada. Uhum, uhum. É. Aham. Aham. Uhum. Uhum. Não, mas e depois nosso psicológico, como é que fica? A gente sente um merda, desculpa a palavra. Entendeu? Então, assim, pensa comigo, na época do Covid, eu não sei se vocês viram um vídeo de um médico aqui do PCM da 14, que a acompanhante da pessoa que veio ao óbito, né, por Covid, não estava aceitando que era Covid a morte do paciente, e a acompanhante bateu no médico, né, eu até conheço ele, bateu nele, minha senhora, não tem outra lógica, foi o laudo que eu dei, vai para o ML o corpo, se você está com dúvida, né, vai ser investigado e lá eu estou com a consciência limpa, tranquila de que realmente o seu parente morreu de Covid. E assim, ele recebeu não só agressão verbal, mas física. Ela bateu nele, gente. Então, tu já pensou, tu tá fazendo ali o que tu gosta, que tu ama, chega no seu trabalho feliz, com uma esperança de que isso vai passar, de que isso vai melhorar, e tu é agredido. Então, olha o psicológico. Não é nem do dinheiro. É um processo, na verdade é um processo. O que que acontece? Ele ia se queimar feio também, assim como ela, porque não interessa se tu é médico, tem dinheiro, se não tem, tava filmando. Então o vídeo já é a maior prova. Então se ele tivesse batido, tava filmando, esse vídeo rolou na internet na época. Então se ele tivesse batido nela, ele ia ser julgado igual tanto quanto ela. A diferença é que ele poderia ter dinheiro para pagar fiança e sair, ela não, entendeu? É mais ou menos essa colocação. Então, a gente convive com esses riscos no nosso ambiente de trabalho. Tá? Uhum. 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 Com a equipe.
Uhum. 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 Ah, sim. Uhum. Lá no hospital? Mas pelo profissional? Meu Deus. Tudo Aham. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Aham. Aham. Pois é, aí eu entro naquela velha história. Não estou dizendo que a gente é 100% certo. Existem profissionais e profissionais, né? Primeiramente, esse profissional fugiu com a ética. Ele não deve julgar quem está lá, porque quando a gente se forma, a gente faz o juramento. E lá nesse juramento a gente diz que a gente tem que salvar a vida do paciente, independente de se ele é um ladrão ou se ele é um empresário. A gente não tem que ver a classe social, a gente não tem que ver o que ele foi na vida, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. A gente tem que ver ele como ser humano. E aí cai na falta do caso da desumanização. Exatamente o que aconteceu com o teu tio. Entendeu? Então, assim, é um profissional que foge totalmente da ética, né? Porque para mim isso não é ética profissional. A gente tem que tratar o paciente, independente seja lá se ele for usuário de droga ou não, a gente tem que tratar ele como um paciente por igual, entendeu? Então isso daí que aconteceu realmente foi uma agressão verbal do profissional para o paciente, que isso daí eu totalmente discordo e é muito errado. Se teu tio quisesse processar, ele poderia e ganharia, com certeza, por danos morais, né? Aham. Aham. Funcionar. Uhum. Aham. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Aham. Existem profissionais e profissionais, né? Aí daí tu tira. Pode falar. Aham. Sim. Aham. Uhum. Uhum. Aham. Aham. Sim. Uhum. 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 Sim. Aham. Uhum. Daí tu tira. Isso daí é básico, minha filha. Isso daí que tu ouviu, porque eu já vi cada coisa. Aham. 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 Exatamente. É aquela coisa, a gente dá um tapa sem mão, né? Porque
Eu costumo dizer assim, quando a gente está lá na maternidade, eles estão tipo, e aí, acabou a cirurgia, eles entram para ver o neném nascer, depois que o neném nasce, a gente retira o acompanhante para não ver o resto da cirurgia, né? Mais por uma questão mesmo. E aí, eu estava passando assim, aí a menina me puxou pelo braço. Sim, aí, não acabou a cirurgia? Eu falei, minha senhora, a cirurgia dura em torno de 50 minutos. Isso se não tiver ocorrido nenhum problema. Se estiver tudo bem, é 50 minutos. Aí ela disse assim, porque a gente fica aqui sem saber. Eu falei, meu amor, você sabe quem eu sou? Ela disse, não. Eu falei, pois é, tá aqui meu crachá, eu sou enfermeira, meu nome é Amanda, tudo bom? Como é seu nome? Ela falou de tal. Como é o nome do paciente que está lá, que você está acompanhando? A fulana de tal. Ah, pois é, a fulana de tal já terminou a cirurgia tem 15 minutos. Eu estava indo agora na farmácia buscar a medicação dela para fazer nela. Aí ela, é? Eu falei, se você tivesse falado comigo de uma forma em que eu entendesse o que você queria saber, eu já tinha lhe informado sobre exatamente, sobre a situação da pessoa que você está acompanhando. Ela, tá, me desculpa. Ou seja, ele já vem com 10 pedras na mão e a gente dá um tapa sem mão a partir do momento que a gente trata ele de uma forma diferenciada, né? De uma forma melhor, vamos dizer assim. E aí, por incrível que pareça, acaba conquistando esse paciente por um simples ato, entendeu? E a gente vai ver muito isso, demais. Nunca tá perfeito. Uhum. Sim. Uhum. Exatamente. Exatamente. Nunca vai estar bom. Meter o pau. É complicado, complicado. Foi igual agora que esse negócio da cabeça da criança que vazou, né, na internet. Eu não posso falar nada porque eu trabalho lá, mas fiquem tranquilos que não foram enfermeiros que fizeram o parto, tá? Graças a Deus não foi nem enfermeiro. Hã? Oi? Porque falaram que foram enfermeiros. No liberal saiu que foram 4 enfermeiras. Primeiramente que de manhã nem 4 enfermeiras tem. São 2, é um enfermeiro e uma enfermeira. Começa logo por aí. Eles nem no parto estavam. Não, eu sou do noturno. Isso aconteceu de manhã. Não, tá doido, Deus me livre. Sim, é uma equipe multi, mas assim, não foi enfermeiro, como o liberal está divulgando, e o Corém vai emitir uma nota de repúdio por conta disso, né? Então, graças a Deus, não foi no enfermeiro, foi um médico mesmo que aconteceu. Tudo é pro enfermeiro, gente. Tudo sempre vai ser pro enfermeiro, coitado. Isso daí eu não posso falar nada. Não posso. Eu não posso comentar nada isso por uma questão ética. E aprendam isso. Tudo que acontece no trabalho de vocês, independente se é com vocês ou não, por uma questão ética, sejam éticos. Que a ética nunca vai deixar vocês falharem nesse quesito. Então, por uma questão ética, eu não posso comentar. A única coisa que eu posso falar e defender a nossa classe aqui não foi enfermeiros. Ponto. Tá? Então, voltando para a nossa aula. Então, as consequências para a saúde, né? Os limites do corpo. Então, quais são as principais doenças que acabam acarretando no nosso ambiente de trabalho? LER, transtornos mentais, intoxicação exógena, dermatoses, pneumopatias, o câncer, problemas hematológicos e acidentes de trabalho. Lá na frente a gente vai falar. Então, essa trajetória do trabalhador adoecido, como é que acontece? Né? O adoecimento. Exigências de produção, ou seja, é muito trabalho para pouco profissional. Pressão exacerbada para cumprimento das metas, ou seja, no hospital você vai ver muito isso, principalmente se for um hospital acreditado, né, hospitais particulares, eles fazem muita pressão para a gente bater meta e não sei o quê, bababá, porque vai vir fiscalização da ONA, vai vir fiscalização da CESPA, e aí a gente trabalha nessa pressão. Essa competitividade entre os trabalhadores, ou seja, a gente tem que ser melhor que eles, então a gente tem que... Horrível. Ausência de medidas protetivas, precariedade das condições de trabalho, né? Olha, tu tem 5 minutos para te comer rápido na copa e voltar para o teu trabalho, isso daí. Dificuldade de assimilar as mudanças no processo de trabalho, tá? Então isso gera também um adoecimento. Dificuldade de adaptação a novas tecnologias, ou seja,
olha, hoje a gente vai implantar um sistema, amanhã tem que estar todo mundo sabendo, porque senão vai levar falta, vai levar advertência, não sei o quê, bababá. Desinformação sobre os riscos presentes no ambientes e processos de trabalho, a falta de informação sobre os seus direitos e os serviços de medicina do trabalho com foco no controle para a produção. Ou seja, às vezes eles colocam o técnico de segurança do trabalho, mas não é para proteger o profissional que está trabalhando, mas sim para eles levarem multa. Para eles não levarem multa mesmo, ser multado, porque aquele profissional está sem capacete, porque aquele profissional não está usando óculos de proteção, os EPIs necessários. E aí eles não olham isso como, não, eu tenho que proteger meu funcionário pela saúde dele. Não, eles fazem isso porque se eles não fizerem, eles vão ser multados. Então, eles olham com uma outra vertente para os EPIs. Tá? Então, isso tudo leva ao adoecimento desse profissional. Surgimento dos primeiros sintomas do adoecimento, queda da produção do trabalho, não consigo mais exercer tudo aquilo que eu fazia porque estou muito cansada, é muito trabalho para fazer. Maximização do esforço físico e emocional para atender às exigências da empresa. Medo de perder o emprego, ou seja, não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu vou ser demitido. Né? Automedicação como solução paliativa, porque não vai tratar, vai melhorar ali naquele momento. Que eu estou com muita dor de cabeça, eu trabalho numa fábrica que uma máquina faz tanto barulho, mas eu vou tomar um analgésico, vai passar agora, mas eu tenho que investigar se eu não estou com um problema no ouvido, alguma coisa assim, para me estar relacionado com a minha dor de cabeça. Então, ele vai tomar aquela medicação para ser um paliativo, mas não vai tratar, tá? Manifestações sintomáticas inespecíficas, dificuldade de acesso à rede pública de saúde, porque a gente sabe a dificuldade que é hoje adentrar o SUS, infelizmente. Questões culturais que levam à negação do sofrimento, né? Então, tem pessoas que, tipo, não, Deus o livre, enfim, não quero sofrer por uma questão cultural, enfim. E aí gera incapacidade, né? Que é o afastamento do trabalho para o tratamento, né? A pessoa, uma hora o corpo vai mandar tu parar, é estafado mesmo, o corpo está estafado. Está em estágio avançado, seja lá pelo câncer, enfim, ou qualquer outro tipo de patologia. Tratamentos ineficazes, agravamento do quadro clínico, desencadeamento de reações psicoafetivas, ou seja, vai mexer com o emocional dos pacientes, negação do nexo causal pela empresa, dificuldades impostas pela burocracia e morosidade institucionais e as perdas de seus direitos. Então, tudo isso vai fazer com que acontecer, né, no caso, um paciente incapacitado. E o retorno ao trabalho, como é que vai funcionar? Esse retorno para a mesma função ou para atividades incompatíveis com a doença / limitação? Será que eu, depois que perdi minha mão, eu vou voltar a exercer, a operar aquela máquina que eu precisava usar ela com as minhas duas mãos? Não. Eu vou voltar a operar uma máquina que eu use só uma mão. Né? Então, tudo isso também mexe com o psicológico daquele profissional. Né? A discriminação por parte de colegas e de chefias, a estigmatização. Ah, e aí, como é que tu tá? Brinca, tira piada, né? E fala assim, agora tu não consegue mais fazer, né? Agora eu que tenho que fazer. Né? Então, essas coisinhas assim que são realmente desumanos. Agressão, assédio moral, que isso entra no assédio moral também. Exigência de produção, né? Então, geralmente, poxa, eu sou um profissional que sou incapacitado de me abaixar por conta da minha coluna, ou de subir. Aí acaba que o povo exige algo que eu não posso fazer. Uma pressão imposta para pedido de demissão, ou seja, olha, se não fizer, eu vou te demitir. Eu vou avisar a gerência e eu vou pedir de demissão. Tá? Então, tudo isso acontece, gente. O medo da demissão, sofrimento pela impossibilidade de conseguir outro emprego. Então, eu vou fazer porque eu não sei se vou conseguir outro emprego, eu sustento a minha família, eu sou sozinho, né? Então, eu preciso daquele emprego. Então, tudo isso acontece, tá? Principalmente nós mulheres, quando a gente engravida, que a gente se afasta uns meses, né? E aí a gente fica... Assim, na área da saúde a gente não vai ter muito problema com isso, né? Porque é a nossa área, nossa expertise, então o hospital entende que a gente precisa se afastar esses 120 dias para cuidar da criança, mas, inclusive, a gente tem direito a 2 horas durante o nosso trabalho de amamentar essa criança, né? Então, isso é muito forte na saúde, daí fiquem despreocupadas. Mas em outros ambientes de trabalho, quando essa mulher engravida e fica esse período afastada, quando ela volta, passa no máximo 2 meses, eles demitem a pessoa. 1 mês e demitem. E aí, para vocês verem como é que acontece. Né?
Então, e a incapacidade definitiva? São as sequelas limitantes, incapacidade de reinserção no mercado de trabalho, dramas pessoais, familiares e sociais impostos por questões culturais, sensação de inutilidade, sofrimento físico e emocional, aposentadoria precoce por invalidez. Então, isso daqui, para vocês verem como a vigilância e saúde do trabalhador é muito ampla, ela é muito importante para a gente mesmo conhecer nossos direitos, né? E até quando o trabalhador aguenta? Aí eu trouxe, né? O homem se humilha, se castra no seu sonho é a sua vida, a vida é trabalho. E sem seu trabalho, o homem não tem honra, e sem sua honra se morre e se mata. Né? A gente costuma dizer que o trabalho dignifica o homem, isso é bíblico, né? Então, imagine tu incapacitado, não consegue trabalhar por alguma incapacitância funcional do teu trabalho que aconteceu, e aí pensa tu com 30 anos não poder trabalhar, sustentar tua família. Né? Então, isso mexe muito com o trabalhador. Tá? Então, a vigilância em saúde do trabalhador, ela visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos. Então, a vigilância em saúde, ela, tudo que eu falo a vigilância, eu sempre costumo dizer, é vigiar. Então, a gente vai vigiar se realmente está sendo feita a prevenção da saúde, se realmente está tendo essa redução. Então, a vigilância de saúde ela vem para cobrar dessa empresa sobre os seus funcionários, se realmente está acontecendo essa preocupação em relação à saúde desses trabalhadores. Tá? Riscos aos trabalhadores. O conceito de risco ele é entendido pela epidemiologia como a probabilidade de ocorrência de um dano. Então, a gente vai trabalhar muito com esse conceito, ocorrência de um dano, ocorrência de um dano. Tudo tem risco, gente, tudo. Até de eu entrar aqui nessa, mas eu tenho risco de subir aquela rampa e cair. Tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com essas possibilidades. E os riscos físicos que eu falei para vocês, aqueles profissionais que trabalham nas empresas, né? Que tem muito ruído, muita vibração, radiação. Para quem trabalha no hospital, você vai ver muito. Vai fazer raio-x, aí todo mundo se esconde embaixo da mesa. Já viram aquela foto? Todo mundo se esconde, aí o cara do raio-x está com aquela roupa, né? E faz o raio-x em cima do paciente, né? Então, até essa radiação é ruim para a gente. A gente tem que realmente sair daquele setor e deixar só ele lá fazer. Só que a gente acaba não saindo. A gente acaba mesmo enfiando e se escondendo embaixo da mesa. Isso aqui ultrapassa a radiação e não vai fazer porra nenhuma, tá? Meu Deus! Perdão, gente. Falei sem querer, tá? Ninguém ouviu, abafou. Vou cortar essa parte, prometo. Ionizante e não ionizante, temperaturas extremas, frio e calor, pressão atmosférica normal e entre outros. Eu costumo dizer que isso aqui é engraçado, porque às vezes lá no hospital tá muito frio, a gente fica morrendo de frio. A gente liga para lá o povo aumentar a temperatura, eles não aumentam. Então a gente trabalha muito nessa situação. Tem gente que a gente está lá se abanando de calor, né? Mas isso é ruim, porque atrapalha o serviço também. Pode ser besteira, mas atrapalha. Entendeu? Atrapalha o nosso serviço. Tá? E os riscos químicos? Agentes e substâncias químicas sobre a forma líquida, gasosa de partículas e poeiras minerais e vegetais, comuns no processo de trabalho. Né? Aquele pessoal que trabalha com agrotóxicos, né? Pintando carro, né? Aquela tinta que sai, ou até mesmo trabalhando com cimento. Tem um pó que chama que quem trabalha com construção também. Quem trabalha com construção tem tipo um pó químico que, quando essa pessoa inala, ela pode ter algum problema pulmonar, não sei dizer o nome específico, né? Quem trabalha com produtos de limpeza também está exposto a estar em contato com cloro, né? Porque, assim, para te fazer uma água sanitária, você vai diluir o cloro em tantos por cento para dar água sanitária. Aí a pessoa que trabalha com cloro puro, isso pode queimar a mão da pessoa, né? Então, tem todos esses riscos químicos que podem estar acontecendo. E os riscos biológicos, que entram na nossa área, que é o pior para mim de todos, trabalhar com vírus, bactérias, com os parasitas, geralmente associado ao trabalho em hospitais, laboratórios e na agricultura e pecuária. Então, isso foi engraçado. Trabalhar com risco biológico hoje é muito sério. Você pode também fazer uma lesão pro resto da tua vida. E a lesão que eu falo é, por exemplo, você se tornar soro positivo. Vai ser pro resto da vida, né? Então, você vai estar ali sujeito ao tempo todo isso nos hospitais, tá?
E os riscos ergonômicos e psicossociais, que é a utilização de equipamentos e máquinas imobiliárias inadequados, levando a postura e posições incorretas, né? Ou seja, às vezes esse paciente vai ficar toda hora se abaixando, aí se agacha assim, em vez de se agachar da forma que tem que se agachar da forma correta. Locais adaptados com mais condições de iluminação, ventilação, né? E de conforto para os trabalhadores, trabalhos em turnos noturnos, né? Então, a gente que é da área da saúde, a gente vai trabalhar, não sei você, mas eu trabalho no período noturno, e eu tenho direito ao meu descanso, né? Por lei, porque a gente precisa descansar. 12 horas de trabalho, a gente tem direito a dormir 3 horas, né? Pelo menos em cada instituição, mas é o mínimo 2 horas, na minha é 3. E aí a gente tem esse descanso e depois retorna para a nossa rotina até terminar. A monotonia, o ritmo de trabalho excessivo, exigências de produtividade, relações de trabalho autoritárias, falhas no treinamento e supervisão dos trabalhadores, entre outros. Então, tudo isso aqui são riscos, né, que podem fazer com que esse esse trabalhador venha sofrer, tá? Os riscos mecânicos e de acidentes ligados à proteção das máquinas, arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, a sinalização, rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidentes do trabalho. Tá? Então, vocês estão vendo aqueles cortando a madeira, né? Sem nenhuma proteção, né? Sem nenhum cuidado, e eles acabam podendo perder uma mão, perder um dedo. Aqui é a mesma coisa, olha aqui, ele está mexendo com aquele negócio que solda, né? Solta faísca, e aí ele não está usando nenhum EPI de proteção do rosto dele. Se uma faísca desse pega no olho dele, lá vai ele ficar cego, né? Então, são riscos mecânicos mesmo. E os agravos relacionados à saúde dos trabalhadores, esses agravos de notificação compulsória a gente vai ter que fazer no SINAM, que é o Sistema de Informação, né, da portaria no número 104/2011, que ele vem falar do acidente de trabalho fatal, que é aquele que ele tem um acidente, é uma fatalidade mesmo, esse trabalhador vai vir a óbito. Acidente de trabalho com mutilações, ou seja, perde uma mão, perde um pé, perde um dedo. Acidente de trabalho com crianças e adolescentes, tá? Acidente com exposição a material biológico, dermatoses ocupacionais, ou seja, eu peguei uma pira lá no meu trabalho, então isso também então, aí por que tu pega a pira? Não usou a luva para te pegar no paciente, né? Então, muita gente negligencia, eu vou aplicar uma injeção, vou sem luva. Eu vejo muito isso, técnico de enfermagem fazendo. Aham. 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 Lá na frente a gente vai falar. Uhum. Uhum. Tem que tomar, refazer isso. Exatamente. Mexe psicológico da pessoa, né? Entendi. Então, eles já conheciam. Uhum. E já conheciam, né? Porque é pior. Não, e o pior é tu te furar com um perfuro cortante e ser um perfuro cortante de um paciente que acabou de chegar na urgência e emergência. Eu ia ficar desesperada, né? Aham. De HIV. É. Sim. Aham. E sim. Aham. Entendi. Mas pra te ver, né? E isso usando luvas, paramentando toda, a gente ainda tem um risco. Imagine sem a luva, sem nada, né? Pois é. Uhum. Uhum. Eu sei. Aham. Eu sei. Eu sei. Aham. É um absurdo, né? Meu Deus, absurdo.
Uhum. Uhum, com certeza. Ah, ótimo. Perfeito. Perfeito. Né? Besteira, né, gente? É, com certeza, isso daí incomoda, né, quem trabalha direitinho. Até isso, vocês vão ver no ambiente de trabalho. Em relação às intoxicações exógenas, né, paciente que tenta tomar chumbinho, comer chumbinho, tomar, sei lá, produto químico, né, agrotóxico, ou então até mesmo intoxicação exógena, não só pelo fato de querer se matar, mas pelo fato de tu comprar uma alface e não lavar direito. E tu acaba tendo uma intoxicação exógena porque tu não manipulou direito aqueles alimentos, tá? Gases tóxicos, metais pesados, lesões por esforços repetitivos, que é o LER, né? Por exemplo, você trabalha lá numa fábrica de tampar o álcool. Aí tu fica tampa o álcool, passa, tampa outro álcool. Esse movimento faz com que a pessoa ela desenvolva um tique de trabalho repetitivo. Isso é o LER. Esses distúrbios osteomusculares, né, paciente não, perdão, trabalhador que se abaixa muito, que faz muito esforço de se abaixar, pode ter esse distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Pneumoconiose, ou seja, infecções relacionadas ao pulmão, por ele estar exposto à fumaça ali da produção da telha, né? Tem parece que produz telha, sai uma fumaça que pode ocasionar algum problema pulmonar. Perda auditiva induzida por ruído, né? Um local que gera muito ruído das máquinas também. Transtornos mentais relacionados ao trabalho, por algum motivo de pressão, enfim, de agressão verbal que o profissional sofre, ele também pode ter esses transtornos mentais. E o câncer relacionado ao trabalho, mas ele pode ser oriundo de fator, aquele paciente que é muito estressado no trabalho, não quer dizer que o estresse vai levar a um câncer, mas que ele pode ser um fator coadjuvante para dar um play ali, para aquele processo começar a acontecer. Tá? Então, é isso. Então, são os dados do SINAM, dos agravamentos. Aí ele vem Professora, tá sem áudio. ouvindo? Tá ouvindo? O que tá sem áudio? Alô? Oi, oi, oi. Deixa eu sair daqui. Vocês estão me ouvindo? Tá normal aqui. Deixa eu ver se eles estão me ouvindo. Ixi, pior que eu arrastei pra baixo. Agora. Deixa eu ver aqui. Alguém tá ouvindo? Sim, Tá, tô ouvindo? Tá. Então, eu vou voltar aqui. Isso que eu tô vendo, ele tá aqui e tá lá.
Entendeu? Tá, bora lá. E aí, voltando, gente, principais atividades em Goiás de 2011. Isso é lá em Goiás, tá? Fabricação de álcool. Olha o número de acidentes para quem estava fabricando álcool. Atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro, unidade para atendimentos e urgência. Construção de edifícios, fabricação de açúcar bruto, frigoríficos, abate de aves, transporte rodoviário de carga, cultivo de cana-de-açúcar, comércio varejista de mercado geral e criação de bovinos para corte. Olha a quantidade de acidentes, né? Então, isso acontece, muito normal. Os riscos ocupacionais, né? Então, as empresas são classificadas de acordo com o grau de risco a que estão expostos seus trabalhadores. Então, por exemplo, aqui na Isamar, vamos dizer que nosso risco é baixo porque a gente só vem para cá, senta, a gente pode ter um risco de trajeto aqui, né? Assim, o risco é baixo, diferente de você estar numa área hospitalar, que o risco é muito alto, entende a diferença? Estes graus vão de 1 ao 4, de acordo com a NR4. Os riscos específicos são riscos físicos, como ruído, calor, radiação, riscos químicos, elementos ou substâncias químicas, riscos biológicos, como vírus, bactérias e fungos, riscos ergonômicos, postura, manuseio de peso, movimentos repetidos, organização do trabalho, layout, turnos de trabalho, etc. Oi? Sim. Sim. Sim, sim. A partir do momento que você sai da sua casa e vai para o trabalho, o trajeto você já está no seu trabalho. Então, se você sai da sua casa e vem para o seu trabalho, se você sofrer algum acidente, é um risco de trabalho. Agora, se você estiver saindo de um trabalho para o outro, não é risco de trabalho. Não é acidente de trabalho. Só da tua casa para o trabalho. Tá bem? Uhum. Pois é, aí se tu sair do teu trabalho e for no shopping, já não é mais risco de trabalho, porque tu não foi para tua casa. Se for para casa, sim. Entendeu? É. Tipo hoje eu tô 24 horas no ar. Como? Eu saio daqui, vou em casa, tomo banho, pego minhas coisas, vou pro hospital, trabalho de 1 às 7. Aí de 7 horas, de 7 até 7 da manhã, de amanhã eu tô trabalhando. Então, eu tenho 3 empregos hoje. Hoje eu tô aqui, à tarde eu tô em outro e à noite eu tô em outro. Entendeu? Hoje eu tô... credo, Deus é amado. Se for daqui para casa... Não estou ouvindo, professora. Não tá saindo áudio. Professora? Alô? Oi. Não estão ouvindo? Agora sim. Ai, ai, ai. Voltando. Agora que a gente está no 28, são 57 slides. A gente não vai conseguir fazer tudo hoje. Bora lá. Desenvolvido pela área de segurança do trabalho com o objetivo de prevenção e controle de risco da saúde do trabalhador. Tá? Então, risco ambiental também. Olha como é o mapa de risco. Né? É traçado esse mapa de risco e entregue na vigilância do trabalhador. Administração, como se fosse um médio risco. CPD, não sei o que é CPD. Acho que é Copa, eu acho. Baixo risco. Almoxarifado, alto risco,
muito cada cozinha. Tá falhando o áudio. Alguém aí tá escutando alguma coisa? Pior que não. Não tô escutando nada, nem vendo mais. Acho que foi só a Carmen que não tá ouvindo, mas deve... Não, o colega também não tá ouvindo. Tá falhando o seu microfone. super normal. Não estão ouvindo ainda? Pode Agora ser tua Não, ele tá assim, parece assim, tá dando interferência de alguma coisa. tá? Olha aí, olha essa foto. Segurança do trabalho. Cadê o EPI desse homem, senhor? Olha como é desumano. Olha como é tipo uma escravidão mesmo nos tempos atuais, né? Ele ali tentando não inalar o... que tu vai fazer uma, né? Para que quando tu for sair, tu pedir tua demissão, ou então, vou sair do trabalho, tu sai de lá também comprovando que tu não teve nenhum problema de estar trabalhando naquele lugar. Eu nem sei como é que abre isso aqui. Ah, tá aqui. O áudio tá horrível, abre sem áudio novamente. Gente, mas tá normal, tá conectado aqui. Avisa pra eles qualquer coisa, ela vai estar gravada. Se esse pedacinho eles estiverem ouvindo, eles olham depois. Tá? A hierarquização, né, da Renarte, Sereste e das sentinelas, a gente vai falar lá na frente quando a gente tem algum agravo de saúde de trabalho, tá? O Renarte, ela é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Ele foi criado em 2002 por meio da portaria 1679.
com o objetivo de disseminar ações de saúde do trabalhador, articular as demais redes de Sistema Único de Saúde, SUS, e o RENART ele passou a ser a principal estratégia da organização do Saúde do Trabalhador no SUS, sobre a responsabilidade da então área técnica de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde. Então, o objetivo dela mesmo é disseminar essas ações de saúde do trabalhador, te informar como trabalhador, os teus direitos, né, saber o que tu tem de direito, de cuidado, promoção à saúde, tudo é o RENART que vai fazer. Elabora protocolo, linha de cuidados, instrumentos que favorecem a integralização das ações envolvendo a atenção básica, de média e alta complexidade, serviços municipais sentinelas. Tá? Então, esse é o papel do RENART. A unidade sentinela, que são as UBSs e as ESFs. A UBS é a porta de entrada de todo o sistema e, claro, também do atendimento aos agravos da saúde dos trabalhadores. Ou seja, se tem algum problema, a gente encaminha, né, esse paciente para a unidade básica de saúde para tentar conseguir uma consulta com o médico e fazer por lá todos os procedimentos necessários. E a ESF também, que é como estratégia de trabalho, de todas as condições de diagnosticar, notificar e promover a prevenção dos agravos da saúde. Tá? Então, essas são as unidades sentinelas que a gente vai ter. E a informação em saúde do trabalhador, as informações relacionadas ao trabalhador são oriundas de diversas fontes, né, como CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, né, e aí a gente vai avisar o INSS, né, quando é para a gente se afastar por algum motivo. Declaração de óbito, mídia, denúncias, demandas de outros órgãos, Ministério Público, Sindicato, ficha amarela, ficha de notificação. Então, essas informações de saúde do trabalhador, a gente precisa estar relacionada com essas fontes aqui. Atuar em saúde do trabalhador exige integração de ações como assistência, porta de entrada, notificação de acidente, doenças ou óbitos relacionados ao trabalho. A epidemiologia, ela vai falar o fluxo dessas informações e vai estudar esses dados que vão ser notificados. Tá? Lembra que eu falei na aula passada que tudo aquilo a gente precisa notificar para a gente gerar um dado, esse dado gerado a gente vai estudar e aí vai poder tentar resolver.
sei lá, com HIV, eles ficam até com medo de fazer, né, de tanta negligência. Em Curitiba, no hospital de lá, 637 casos notificados, que dá um total de 53,2%, abandonaram o monitoramento após exposição. Ou seja, aquilo que a tua mãe fez após 6 meses, eles não fizeram. Deixa pra lá. Entendeu? De segurança que é justamente injetou ele lá. Oi? Ela trava mesmo. E a gente protocolo de exposição, aí tem que fazer a sorologia no momento zero para saber se tinha alguma infecção antes dele ser exposto. Orientações
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora é um conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade. Tá? Ela também é bem parecida com os princípios e diretrizes do SUS, a participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, a descentralização, hierarquização, equidade e precaução. Tá? E aqui, se vocês quiserem ler depois, eu trouxe também mais para passar para vocês. Fortalece a vigilância do trabalhador e a integração com os demais componentes da vigilância. Promover saúde e ambientes e processos de trabalho saudáveis. Garantir a integralidade na atenção à saúde desse trabalhador. Ampliar o entendimento de que a saúde do trabalhador ela deve ser concebida como uma ação transversal, devendo a relação saúde e trabalho ser identificados em todos os pontos e instâncias da rede de atenção. Ou seja, isso é muito importante. Saúde do trabalhador acontece todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Tá? Incorporar a categoria de trabalho como determinante do processo de doença dos indivíduos e da coletividade, incluindo as análises de situação em saúde e das ações de promoção em saúde. Tá? Então, tem que incorporar essa categoria de cada trabalho, o processo de saúde e doença, tanto ele como ele indivíduo, mas como ele em coletivo. Assegurar que a identificação dessa situação do trabalho dos usuários seja considerada nas ações e serviços de saúde do SUS e que a atividade das pessoas com as suas possíveis consequências para a saúde seja considerada no momento de cada intervenção em saúde. Então, aqui eu vou passando, que vocês depois, esse slide eu vou disponibilizar para vocês lá na plataforma. Vocês podem estar dando uma lida por conhecimento, mas não vou cobrar na prova. Tá? Vocês já ouviram falar na síndrome de Burnout ou burnout, dependendo do profissional que fala. Essa síndrome, ela comete muito profissional da área da saúde, devido às cargas excessivas de trabalho, muita pressão em cima do profissional. Oi? Uma falta de trabalho, é tipo isso, carga excessiva de trabalho, e esse profissional ele começa a ter um problema psicossocial, psicomotor, afetivo, enfim. E aí ele começa a apresentar muita depressão, ele não consegue mais trabalhar com força de vontade. É depressão, síndrome de Burnout. Só que eles associam ao profissional da saúde, entendeu? Trabalha muito, vira 48 horas, 12 horas de trabalho, 24 horas de trabalho. Aí, assim, a gente como profissional, e a gente identifica isso no outro profissional, a gente tem que ajudar esse profissional a sair disso, né? Enfim, avisar ou procurar um atendimento mais especializado, um psicólogo, psiquiatra, para tentar tratar isso, porque isso pode levar à morte desse profissional de saúde. Se vocês jogarem síndrome de Burnout, vocês vão ver vários artigos falando sobre isso, muito importante. Então, a nossa aula termina hoje. Não é que é frequente, mas tem muitos profissionais acometidos com síndrome. Não é comum, não é frequente, é uma coisa que acontece. Tipo, em cada 10, um tem, entendeu? Então, a gente tem que se policiar, né? Sei que na nossa área a gente tem que trabalhar em muitos lugares para ganhar razoavelmente bem, né? Então, se policiem, às vezes não vale a pena. Hoje eu faço isso porque eu não tenho filho, mas eu tenho certeza que o dia que eu tiver um filho, eu vou com certeza parar com essa minha loucura que é a minha vida hoje, entendeu? A gente não tem necessidade disso. Hoje eu ganho muito bem, obrigado, graças a Deus, né? Mas eu sei que se eu tiver só isso a mais, eu vou ganhar bem. Se eu tiver só um emprego, eu vou ganhar bem. Então, assim, a gente também tem que policiar. A gente, quando se forma, a gente quer ganhar muito dinheiro, quer pegar tudo, abraçar o mundo com as mãos, mas aí a gente vai deixando nossa saúde de lado, né? Então, é muito importante a gente ter também essa noção. Tá? Então, eu agradeço a presença de vocês. Se tiverem alguma dúvida, mandem para mim. Eu vou disponibilizar essa aula. A aula da semana passada já está lá na plataforma, tá? E é isso, galera.